A aula de hoje é geometria analítica, o assunto é circunferência. A circunferência, ela tem sempre um centro que está representado num sistema de eixos ortogonais, sendo que o da horizontal, que é o X, eixo da abscissa, e o da vertical é o das ordenadas, o Y. Então, um ponto do centro tem para o X um número aqui, ó, que é daqui até aqui, representado pela letra A, e um número aqui, ó, que representa o eixo do Y. Então, o centro fica um número assim, ó, A para o eixo do X, B para o eixo do Y. E também a circunferência tem o raio. O raio seria isso aqui, ó, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Gente, nós temos que saber a equação reduzida da circunferência, que é esta equação aqui, ó, representada desta forma: x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Nós chamamos aqui de equação reduzida da circunferência. Nos problemas que aparecem envolvendo circunferência, eles dão o ponto do centro, AB, que são dois números, o raio, que é um número, e pedem: determine a equação reduzida. Então, você substitui aqui, ó, o A, B e o raio. Eles também pedem às vezes pedem para desenvolver. Você resolve isso aqui, ó, ela fica da seguinte forma, assim, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f. Ela fica assim, conhecida como equação geral. Tem livros que, em vez de chamarem de geral, eles chamam de normal, que seria a mesma coisa, é a equação normal da circunferência. Nos problemas que pedem, dá um centro, raio e pede a equação reduzida ou a equação geral da circunferência. Exemplo, como resolver isso aqui? Então, o exemplo seguinte, ó. Determine a equação geral das circunferências de centro e raio dado abaixo. Então, é o seguinte, ó, letra A, se ele te dá um centro menos 1, 2 e raio 3. Então, o que ele pede? Ó? Ele dá o ponto do centro, o raio, e pede a equação geral da circunferência. O que você tem que saber? Você tem que saber isso aqui, ó, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, essa aqui é conhecida como equação reduzida, você tem que saber decor. Isso tem que saber decor, senão você não vai conseguir resolver. Agora, você coloca aqui, ó, no lugar do A, menos com menos, mais, ó, y menos 2 ao quadrado, igual a r raio ao quadrado. Resolvendo aqui, ela fica da seguinte forma: como resolver um produto notável? A mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o segundo, 2 vezes 1, 2, vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Quadrado de 1 é 1. Quadrado do primeiro, duas vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes o primeiro,
ó, peso y, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado. Agora, a gente passa tudo para o primeiro termo. Começando sempre assim, ó. Primeiro, as variáveis que tem o 2 como expoente, né? Então, x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, o número acompanhado da variável x, o número acompanhado da variável y, ó, aqui, ó. Esse. Agora, os números sozinho. 1 ao quadrado, 1, mais 4, 5, menos 9. Este número aqui, ó, troca de lado, passa do segundo termo para o primeiro, trocou o sinal. Ó. Aqui ele. E terminamos desta forma aqui, ó. Assim está resolvido a questão. E isso aqui é que nós chamamos de equação geral. Tem livros que trazem de equação normal da circunferência. Então, isso aqui é a equação reduzida, aqui ela está de forma reduzida, resolvi ter a equação geral, que é a resposta. Gente, eu coloquei o exemplo A, agora eu apago aqui, ó, e vou repetir a questão com outros números. Por exemplo, se ele te dá como, para B, centro 0 e menos 2, raio, raiz de 5, certo? Como é que fica? Então, eu escrevo a equação reduzida, x menos a, vamos melhorar esse x aqui, ó, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, raio ao quadrado. Isso aqui é o que eu chamo de equação reduzida da circunferência. Tem que saber decorar a equação reduzida da circunferência. Agora eu substituo, ó, no lugar do A, eu coloco o número 0. Isso aqui, ó, é o centro AB, ó, AB. O primeiro é o A, o segundo é o B. Y menos com menos mais 2 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Coloquei o parênteses. Resolvendo, quadrado do primeiro é x ao quadrado. 2 vezes o segundo, 2 vezes 0 é 0. Desaparece. 0 ao quadrado, desaparece. Então, ficou só x ao quadrado. Porque, ó, x menos 0, isso não tem valor. Então, é x ao quadrado. Primeiro ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes y. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Resolvendo, passando x mais y, as variáveis com quadrado, agora vem a variável com x, que não tem, variável com y, o 4 menos o 5. Então, resposta, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y menos 1 igual a 0. Isso aqui é a equação geral da circunferência. Resolvida a questão. Outro assunto envolvendo também a circunferência, vamos apagar aqui, ó. São questões que aparecem, que é o cálculo do centro e raio da circunferência. Então, agora você vai achar o centro AB e o raio. Então, lembrando aqui o seguinte, ó. A representação
Então, a questão é a seguinte, ó. O problema, ele vai te informar a equação geral da circunferência e pedir os valores do ponto do centro. Então, a equação geral resolvida, ela fica assim, ó. Claro que lá no problema, no lugar do D, será um número, aqui um número e aqui um número. Então, o A, que é o primeiro valor do número do centro aqui, ó, é menos D sobre 2. E o B é menos E sobre 2. E o raio, gente? O raio vai ser sempre A ao quadrado mais B ao quadrado menos F. Não esquecendo que são fórmulas. Isso aqui é a fórmula para achar o x do centro, a abscissa do centro, esse aqui é a ordenada do centro. Porque o ponto do centro vai ficar assim, ó, A e B. O A é um número, B é um número. E o raio também vai ser um número, certo? Então você tem que achar o A, B e o raio. As formas para achar o A, o B e o raio. Tem que saber. Decore, se você não memorizar isso aqui, ó, entendeu? Você vai ter dificuldades, ou seja, não vai conseguir resolver a questão. Ele vai dar a equação geral e vai pedir os valores de quê? Do ponto do centro e do raio. Então vamos lá para os problemas. Apagamos aqui e vamos resolver. Estas formas você vai ter que anotar e memorizar elas. Como é que aparece isso? Exemplo. As equações abaixo representam uma circunferência. Determine os valores do centro, AB e raio. Então é o seguinte, vai aparecer assim, ó, x ao quadrado, y ao quadrado mais então é o seguinte, ó. Ele vai informar a equação e vai perguntar os valores A e B, quer dizer, ponto do centro. Como é que a gente faz? A gente começa resolvendo, fazendo o quê? Colocando a fórmula. Quem é o A? O A é menos D sobre 2. Quem é o B? É menos E sobre 2. Quem é o raio? É A ao quadrado mais B ao quadrado menos F. Então, para começar a resolver o problema, você começa colocando a fórmula. Vou achar o A. Como é que eu acho o A? Eu pego o D. O D é o número que está ao lado do Y. Coloquei, ó, menos 6. Não esquece que o menos de lá com o menos daqui vai acabar dando mais. Então, o A vale 3. O A é a abscissa, é o valor do x. E o B? O B é quem está ao lado do y aqui, ó. O E é quem está ao lado do y. Então, é menos 8. Troca o sinal, ó, menos com menos, mais dividido por 2 é 4. Então, os valores
do centro é 3 e 4. Então, a questão aqui, o que é? Ele te dá a equação geral da circunferência e pede os pontos do centro. Está resolvido, 3 e 4. E o raio? O raio eu vou resolver usando a fórmula lá, ó. A ao quadrado. Quem é o A ao quadrado? O A ao quadrado é 3. Quem é o B ao quadrado? O B ao quadrado é o 4. Menos o F. O F é o número que está onde? Aqui, ó. Então, eu coloquei a fórmula, repeti, né? Repeti para memorizar aí, ó. Quem é o A? 3 ao quadrado, 9. Quem é o B? 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Quem é o F? É o número que está aqui. O número sozinho é sempre o F, 9. Então, dá para fazer isso aqui, ó. 9 positivo com 9 negativo, ficou só raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então, a minha resposta é esta aqui, ó. Centro 3, 4, raio 4. Então, são perguntas diferentes. Ele pode dar o valor do centro e o raio pedir a equação geral. Ou pode dar a equação geral e pedir os pontos do centro. Repetindo. Usando o mesmo título lá, ó. Ele dá a equação, eu vou pegar aqui do problema, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 8x, menos 9, igual a 0. Aqui é o seguinte, ó, ele deu a equação geral e quer que o valor do A. O valor do A é menos D sobre 2. Quem é o D? É o número que está ao lado x aqui, ó. Então, eu peguei o 8, troquei o sinal e dividi por 2. Ó, menos daqui vai dar menos 4. Quem é o B? O outro ponto do centro é menos E, dividido por 2. O E é quem está ao lado do Y. A variável Y não aparece. Então, se não aparece, é 0. O valor do centro é, ó, A menos 4, B 0. Esse é o quê? Vai sempre assim que parece, ó. O ponto do centro. Menos 4 é 0. Quem é o raio? Primeira coisa, colocar a fórmula. O raio eu vou achar com A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos F. E agora é só substituir. Da onde está o A? O A está aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, 16. Todo número negativo, quando eleva ao quadrado, fica positivo. Menos 4, 16. 0, menos o F. Quem é o F? É o número que aparece sozinho aqui, ó. Menos daqui com menos da fórmula, mais 9. Quando eu fizer a soma 16 mais 0, 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, eu tenho aqui a resposta. O centro é menos 4 e 0 e o raio vale 5. São duas questões que poderão aparecer. Ou você dá a circunferência e o raio, pede a equação geral. Ou dá a equação geral e pede o raio. Isso aparece em concurso, gente. Na ESA, ano 2016. Eu vou colocar a questão que apareceu envolvendo geometria analítica, tema, o assunto circunferência, gente. Então, olhando para a prova da ESA de 2016, ele dizia o seguinte, ó. A equação da circunferência de centro, ó, ESA 2016. A equação da circunferência de centro
1, 2 e raio 3. Aí tinha as alternativas para você marcar. Mas resolvendo, ó. Então a equação da circunferência de centro 1, 2, raio 3. Se você quer a equação, o que que você faz? X mais A, Y mais B, igual a raio ao quadrado. Como resolver aqui? Ó? É só substituir. O A é sempre o primeiro número que aparece no parênteses, ó, é o número 1. Quem é o B? É o 2. Quem é o raio? É o 3. Gente, quando você escreve aqui, ó, você chama isso aqui de equação reduzida da circunferência. Então, você escreveu aqui, olhou nas alternativas. Se existe essa, você marca. Senão, você resolve. Porque ele não determinou lá, ó, a equação da circunferência, mas ele não definiu se é geral ou reduzida. Então, eu resolvo. Quadrado aqui. X ao quadrado, 2 vezes o segundo, pela primeira, mais o quadrado da segunda. Primeiro termo ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes o segundo pelo primeiro, mais quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9. X ao quadrado mais y ao quadrado, ó, coloca as variáveis ao quadrado, agora vem o número com x, depois o número com o y, só número 1 mais 4, 5 menos 9, igual a 0. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, menos 4, igual a 0. A prova era de marcar, isso estava na alternativa B de Brasil. Tinham várias alternativas. Correta era esta aqui, ó. Para você chegar aqui, você teria que saber a equação reduzida, substituir e resolver. A equação geral ficaria assim. Prova da ESA ano de 2016.